Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade, né, fazendo a parte 2 aqui da nossa aula sobre como os substituintes vão afetar na reatividade do benzeno. Né? A leitura complementar continua a mesma, capítulo 16 do Paula Bruce, capítulo 16 do Peter Volhard. Bom, a gente viu na aula passada como que os grupos doadores vão ativar as posições orto e para, principalmente ali com o efeito mesomérico, né, onde a gente tem um fluxo de elétrons, e vão desativar essas posições também para favorecer as posições meta quando nós temos os grupos retiradores de elétron, tudo por efeito mesomérico. Tá? É bom que a gente dê uma olhada também o que acontece no efeito indutivo, né? Como por exemplo, nós falamos lá da hiperconjugação, né, nos grupos alquílicos. Aqueles elétrons eles não vão ser lançados para dentro do anel, né? Vai ter uma interação ali, mas eles não vão ser lançados, não vão ser jogados para dentro do anel, como de fato acontece no efeito mesomérico, tá? Então, o que vai reger, né, essa tendência, por exemplo, com um grupo metila ou um grupo alquílico, da reação acontecer nas posições orto e na posição par, tá? Precisa entender isso e isso vai afetar diretamente o complexo sigma, que é um dos intermediários da nossa reação de substituição eletrofílica num benzeno, certo? Então vamos imaginar ó, que a gente tem lá o tolueno, tá, bonitinho, e ele vai atacar um eletrófilo. Então, atacou na posição orto, tá? Atacou aqui na posição 2, na posição orto. Quando ele ataca, ele gera um carbocátion, né? A gente já viu isso aí. Esse carbocátion vai ser estabilizado por ressonância. Então, atacou, gerou um carbocátion aqui. Se nós tivermos um fluxo de elétrons, o carbocátion vem parar nessa outra posição e, fazendo o fluxo desses elétrons π aqui, ele para no carbono que está ligado ao grupo metilo, certo? Se nós olharmos, esse carbono aqui está ligado na metila e a metila faz o que com o carbocátion? Ela estabiliza por hiperconjugação, porque aqui a gente tem um carbocátion terciário, tá? Então a hiperconjugação vai ser mais efetiva, vai estabilizar melhor esse intermediário, vai ser muito mais estável e a reação vai tender a passar por aqui, beleza? Se a gente faz o ataque na posição na posição 4, perceba, atacou, né? Forma a carga positiva aqui, fluxo de elétrons π, e a carga positiva vai cair de novo no mesmo carbono aqui, ó, no carbono ligado à metila. Chegou esse carbocátion ali, a metila é capaz de fazer o efeito de hiperconjugação, estabiliza e fica tudo certo, correto? Vamos simular o ataque em meta. O que aconteceria? Atacou em meta, percebam, ó, eu formo a primeira carga positiva aqui, por exemplo. Então, esse par de elétrons π se move, né? Ressonância, e a carga vai acumular na outra posição orto, certo? Se esses elétrons π se movem novamente, eu tenho um acúmulo de carga na posição par. Então perceba que se eu atacar em meta, eu não formo esse carbocátion nos híbridos de ressonância, em nenhum momento ele fica acumulado no carbono terciário. Né? Em nenhum momento vai formar um carbocátion terciário que está ligado a esse grupo alquílico que pode estabilizar por hiperconjugação. Então, termodinamicamente, né, pensando em estabilidade dos intermediários e do efeito de ressonância, esse é o motivo pelo qual grupos doadores, por efeito indutivo, favorecem as posições orto e par, tá? Porque, diferente do mesomérico, nós não estamos jogando elétron lá para dentro. Então, pega, por exemplo, lá o fenol, né? Com um álcool, com a hidroxila. O oxigênio vai jogar os elétrons, e os elétrons vão se acumular nas posições orto e para, certo? Se acumulando ali, a tendência do ataque nucleofílico ser por ali é muito maior. Mas aqui a gente não tem esses elétrons fluindo. Então, esse é o motivo, né? A gente estabiliza os híbridos de ressonância, formando ali um carbocátion mais estável, porque a hiperconjugação vai estabilizar melhor esse carbocátion terciário que vai ser formado, correto? A mesma coisa a gente pode pensar para o efeito mesomérico, tá, gente? A gente, óbvio, tem o fluxo de elétrons, mas a gente pode pensar isso também, ó. Vai acumular, vai ter um ataque em orto, por exemplo, e vai chegar um momento que vai formar um carbocátion ali ligado no nitrogênio, né? Claro, porque esses elétrons eles ficam se movimentando, mas isso não para ali com aquelas cargas na posição orto e par, tá? Porque se a gente pensar, o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o carbono, então ele tem uma tendência dele ficar com os elétrons, tá? Por mais que esses elétrons fluam. Então, vai ter o ataque em orto, em algum momento vai formar esse carbocátion. Quando forma esse carbocátion,
você tem um par de elétrons no nitrogênio pronto para ser doado para estabilizar esse carbocátion. E é isso que acontece. Ó. E aí nós vamos ter uma ressonância, carga positiva vai pular lá para o nitrogênio e isso vai estabilizar o carbocátion formado, porque ele é formado aqui no átomo que está ligado ao nitrogênio. Tá? E aí nós vamos ter uma forma ali, um híbrido de ressonância que é importante para a estabilidade. Esse é um dos motivos que a gente também tem um ataque em orto. Atacando em para, vai ser a mesma coisa que nós vimos anteriormente. Ó. Vai ter um momento que vai formar uma carga positiva ligada diretamente ao nitrogênio, certo? Se está ligada diretamente ao nitrogênio, o nitrogênio pode doar esse par de elétrons não ligante e estabilizar por ressonância, né? Por efeito mesomérico. Vai estabilizar bonitinho, além de jogar os elétrons para as posições orto e para também. Entretanto, se eu tenho o ataque em meta, como nós vimos lá na metila, né, no efeito indutivo anteriormente, isso não vai acontecer. Porque todos os carbocátions que eu formar não vão estar ligados no carbono que está diretamente ligado ao nitrogênio, que pode doar um par de elétrons e estabilizar o carbocátion, correto? Então, esse aqui é mais um motivo pelo qual grupos doadores de elétrons por efeito mesomérico ou de ressonância também estabilizam esse carbocátion e vão preferir atacar nas posições orto e para, ao invés da posição média. Bom, como a gente tem um ataque em orto e para, pessoal, pode existir uma razão entre o ataque em cada um desses grupos, tá? Em cada uma dessas posições. E sempre a gente vai ter uma tendência de orientar a reação para cada uma dessas posições, né? Quando a gente tem um efeito indutivo, existem duas questões aí que vai afetar diretamente qual dessas posições vão ser favorecidas. A primeira delas é o impedimento estérico e a segunda é a força do eletrófilo, tá? O quão esse eletrófilo é forte. Vamos pegar o caso aqui primeiro da bromação. O bromo ele é um átomo bastante grande, tá? Muito grande mesmo, ele já está lá no quarto período da tabela periódica, vai aumentando o volume. Então, percebam que se a gente fizer uma bromação do tolueno, por exemplo, a probabilidade dessa reação acontecer em orto é o dobro de acontecer em para, né? A gente tem duas posições orto. Entretanto, a gente tem 60% de formação do bromo na posição para. Por quê? Ele é muito grande. Para ele se aproximar da metila aqui, vai gerar um impedimento estérico entre eles, tá? A metila tem os 3 átomos de hidrogênio ali, tem uma certa nuvem eletrônica e a gente vai ter uma tensão estérica ali que vai gerar um efeito de repulsão entre esses grupos. E aí vai ter uma tendência maior do bromo entrar na posição para. Aí a gente vê isso claramente. Bom, o cenário vai ser diferente quando a gente tentar fazer uma nitração do tolueno, tá? O intermediário, a espécie ativa que vai ser o eletrófilo para que esse nitro entre no anel aromático é extremamente eletrofílica, tá? Muito eletrofílica mesmo. Então percebam que o nitro ele tem um volume, né? Porque a gente vai ter lá nitrogênio, oxigênio, né? O grupo é isso aqui, então ele tem um certo volume. Entretanto, ele é um eletrófilo muito forte. Então, vai acabar entrando, se eu tenho só a metila, vai acabar entrando onde a minha probabilidade é maior, que é nas posições orto, correto? Em contrapartida, se eu começo a aumentar muito o volume do grupo alquílico, então se eu coloco uma etila, ó, percebam que eu saio de 61 para 39 e agora eu tenho 50-50. Entretanto, se eu vou lá e coloco uma terbutila como grupo alquílico, né, eu mudo completamente a regioseletividade da reação. E aí eu vou formar ó, o grupo nitro na posição para com 82% e apenas 18% na posição orto, que daí já vai ter um impedimento estérico muito grande aqui entre esses grupos, certo? Então, quando a gente tem um efeito indutivo, isso a gente precisa ter esse feeling aí de perceber qual vai ser a influência do impedimento, baseado no volume do grupo alquílico que está ligado ali no anel aromático, e também a força do eletrófilo, né? Se eu tenho um eletrófilo muito forte, a tendência é que esse impedimento estérico seja desconsiderado se ele não for tão expressivo, que é o que a gente vê aqui nos casos da nitração, certo? Já no efeito mesomérico, o que vai valer muito é a força do nucleófilo, tá? Ali no efeito indutivo era a força do eletrófilo, né? O quanto esse eletrófilo era eletrofílico para poder receber o ataque do benzeno. Aqui não, é o quanto o benzeno é nucleofílico. Vamos ver esses dois casos aqui, ó. Tanto a amina quanto o álcool, né, o fenol, a anilina, tanto o nitrogênio quanto o oxigênio vão jogar elétrons para dentro do anel, né? Então vai enriquecer esse anel aromático com elétrons.
Vai ter uma densidade de elétrons ali muito grande. Se eu vou fazer uma bromação de cada um dos dois, né? Vou ali, coloco condições de bromação, eu vou ter uma tribromação. Vai bromar nas posições orto e na posição par, sem nenhuma discriminação. Tá? Por quê? Porque como eu estou jogando esse par de elétrons não ligante aqui, ó, do nitrogênio e do oxigênio, o nucleófilo é muito forte. Tá? O anel aromático fica muito cheio de elétrons. Sendo muito forte, a reação vai acontecer descontroladamente, correto? Qual que é uma forma de deixar mais fraco esse nucleófilo? Geralmente é colocar amidas, tá? Então, por exemplo, se você tem um derivado lá do nitrogênio, você tem uma amina, como que você deixa mais fraco, né? Deixa menos forte? Faz uma derivatização para formar uma amida. Quando você tem a amida, ó, o que a gente vai ter? Isso aqui, ó. Vai ter NH, metila, né? Esse par de elétrons do nitrogênio, ó, ele fica comprometido tanto com o anel aromático, tá? Quanto com o oxigênio. Então ele pode vir para cá também. Então você divide o comprometimento dele, o efeito o efeito mesomérico dele, né? Dele entrar em ressonância, ele fica dividido entre o anel aromático e com o oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo que os carbonos do anel aromático, a tendência dele é que ele vá lá para o oxigênio. Então você deixa o nucleófilo mais fraco. E é isso que vai acontecer. Ó. A nitração, por exemplo, que é um eletrófilo extremamente forte, ela vai acontecer de forma favorecida lá na posição par. Tá? Por quê? Claro, aqui na posição orto, ó, a gente vai gerar um impedimento estérico também. Então, tem essa questão de impedimento estérico, mas tem a questão de deixar o nucleófilo mais fraco. E aí vai a reação preferencialmente acontecer em par. Correto? Então, essa é uma estratégia. Como que a gente deixa um derivado do fenol mais fraco? Faz um éster. Né? Então, tá aqui, ó. Pega o fenol, tá? Pega o fenol aqui e reage com ácido carboxílico. Faz uma esterificação. Ácido acético aqui, por exemplo. Faz com ácido acético, os pares de elétrons do oxigênio também vão ficar comprometidos para entrar em ressonância com esse oxigênio aqui, que é mais eletronegativo que os carbonos lá do anel aromático. E aí você enfraquece esse nucleófilo, né? Tira elétrons lá do anel aromático e consegue selecionar melhor essa reação. Então, essas são as estratégias quando a gente quer mexer aí na razão orto e para da nossa substituição eletrofílica, correto? A orientação meta, como que ela é estabilizada? Bom, de forma muito semelhante que nós vimos lá com o efeito indutivo na metila, né? Mas com o efeito contrário. Perceba o que acontece. Eu tenho o flúor, né? Nós falamos anteriormente lá que no grupo CF3 o flúor está retirando elétrons, tá? Puxando os elétrons tudo para ele porque ele é muito eletronegativo. Se eu ataco em orto, então ataquei em orto, sempre que eu atacar em orto, eu vou formar um carbocátion aqui no carbono que está ligado ao meu substituinte, né? A minha referência. Gente, se eu coloco um carbocátion num grupo que está tirando elétrons, eu vou desestabilizar completamente o intermediário. Tá? Porque o que um carbocátion precisa? Ele precisa de elétrons. Ele é um carbono pobre em elétrons. Então, ele precisa receber por hiperconjugação. Se eu coloco esse carbocátion ligado num CF3, vai ser a coisa mais instável possível. Tá? Eu estou tirando os elétrons, estou desestabilizando esse carbocátion. Isso vai acontecer também quando a gente tem um ataque impar. Quando eu tenho um ataque impar, eu formo um carbocátion lá, ligado diretamente no grupo CF3, que está retirando elétrons, e isso vai desestabilizar completamente. Qual que é o caminho que eu não tenho essa situação? É quando eu ataco em meta. Ó, ataquei em meta, aí eu vou formar um carbocátion em orto, outro carbocátion lá em orto também, do outro lado, e um carbocátion na posição par. Eu não tenho em nenhum momento um carbocátion ligado diretamente ao grupo CF3 que poderia ali retirar todos os meus elétrons, puxar mais ainda esses elétrons, deixar o carbono mais pobre ainda em elétrons, o que termodinamicamente, né, pensando em estabilidade, é completamente indesejável. Tá? Então esse é o motivo pelo qual o efeito indutivo, quando nós temos grupos retiradores de elétrons, vai estabilizar, né? Vai estabilizar esses intermediários e não vai deixar formar um carbocátion ligado diretamente ao grupo retirador de elétrons. Algo muito semelhante vai acontecer com os grupos retiradores de elétrons por efeito mesomérico. Tá? Então vamos supor lá que a gente tem um ácido carboxílico. Vai funcionar carbonila, né? Sempre igual. Atacou na posição orto, por exemplo. Tá? Vai formar lá o carbocátion ligado
diretamente ao carbono da carbonila. Quando a gente tem essa situação, lembra, né? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, os elétrons eles vão tender aí para o oxigênio. Se eu tenho um rompimento dessa ligação π aqui, ó, carbono-oxigênio, eu vou formar dois carbocátions, um do lado do outro. Tá? Isso é uma situação favorável? Não. É uma situação completamente instável. Né? Então, se existe a possibilidade, ela não vai ser formada. A tendência é que a reação não passe por ali, porque isso geraria um intermediário muito energético, tá? Seria um caminho de maior energia. A mesma coisa acontece quando eu tenho o ataque impar. Ó. Em algum momento eu vou formar esse carbocátion aqui, ó, ligado diretamente à carbonila, e existe a possibilidade de eu formar isso aqui, ó, dois carbocátions, um do lado do outro, completamente instáveis, tá? Totalmente instáveis. E aí eu tenho uma tendência a reação não passar por aqui, mas passar pelo ataque na posição metal, porque daí eu formo um carbocátion em orto, outro lá na posição orto do outro lado, e um impara. Eu não tenho em nenhum momento um carbocátion ligado diretamente a essa carbonila, e não existe a possibilidade de eu formar duas espécies de carbono deficiente em elétrons, uma do lado da outra, o que seria altamente instável, tá? Então, vocês percebem que quando a gente tem um grupo desativante, nós vamos ter situações que são menos instáveis, tá? Porque todas elas vão ser instáveis, porque se você pensar, a gente está formando carbocátion dentro desse anel. Então, a situação que estabiliza esses carbocátions é elétron sendo jogado lá para dentro. Quando eu estou retirando elétrons, eu preciso avaliar qual que é a situação menos instável. Que daí é deixar esses carbocátions não diretamente ligados aos grupos que retiram elétrons, mas deixar eles em posições que não têm essa relação direta, correto? Então, isso só para ficar mais claro aqui para nós. Lembra que eu falei para vocês que os halogênios eles são um pouquinho diferentes? É porque eles têm um par de elétrons ali não ligante, tá? 3 pares de elétrons, na verdade, que vão ter um efeito um pouquinho diferente. Por quê? Ó, eles são retiradores por efeito indutivo, né? Os halogênios estão ali bem do lado direito da tabela periódica, são altamente eletronegativos, principalmente o flúor, né? Entretanto, as reações de substituição eletrofílica aromática com derivados do halogênio são orientadas nas posições orto e par. Tá? Por quê? Porque ele tem esses 3 pares de elétrons não ligantes, tá? Que podem ser compartilhados. Então, vamos supor que a gente tem um cloro aqui, tá? Um halogênio. Atacando a posição orto, ó, eu vou formar esse meu carbocátion aqui, em algum momento. Tá? Percebam, o cloro é mais eletronegativo que o carbono, então ele está tirando elétrons por efeito indutivo. Entretanto, ele prefere atacar em orto, por quê? Porque quando forma um carbocátion, um par de elétrons não ligante do halogênio vem e estabiliza esse carbocátion. Aqui, ó. Forma aqui, ó. A mesma coisa que nós vimos lá nos derivados da amina, né, quando a gente tem nitrogênio, quando a gente tem oxigênio diretamente ligado. Tá? A mesma coisa para a posição para. Atacando a posição para, ó, em algum momento eu formo esse carbocátion, e aí os pares de elétrons não ligantes do halogênio vêm e estabilizam esse carbocátion. São doados em direção ao carbocátion, a carga positiva vai lá para o halogênio e isso entra em ressonância e estabiliza esse intermediário carbocátion. Se eu ataco em meta, tá? Se eu ataco em meta, eu vou ter aquela situação onde eu formo um carbocátion nas posições orto e na posição para, tá? E eu não tenho uma estabilização extra desses carbocátions. Tá? Que acontece aqui quando a gente ataca em orto ou ataca em par. Então, o halogênio é uma exceção. Por quê? Ele é um grupo eletronegativo, ele retira elétrons por indução, mas o efeito estabilizador dos constituintes ali de ressonância, quando nós temos o ataque em orto e para, sobrepõe esse efeito indutivo de retirada de elétrons. E aí ele acaba direcionando as reações nas posições orto e para, exatamente por esses motivos. Correto? Nós vamos estudar isso bastante, lista de exercício. Vocês podem, qualquer dúvida, me escrevem, me procuram nos nossos encontros síncronos para a gente ir discutindo e sanando essas dúvidas melhor. Correto? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos.